Oi, gente, eu sou Marco Flávio Mastrandonax e dando seguimento ao nosso podcast Fé Cristã, eu vou fazer a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Muito bem. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas por que vos disse isto? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Muito bem, então ele está falando o que ele sempre pregou, né? Isso é uma coisa importante, né? O discurso dele sempre foi absolutamente linear. Ele sempre disse que ele tinha um tempo específico e quem acreditasse nele seria salvo. E quem não acreditasse nele não seria salvo. Muito bem. O chefe deste mundo já está condenado. Quem é o chefe desse mundo? O chefe desse mundo é Satanás, não é? Satanás teve vários encontros com ele, inclusive imediatamente antes da paixão, antes de Judas Iscariotes tê-lo entregado. Tem uma parte aqui no Evangelho que eu acho que é muito interessante da gente ressaltar, que ele diz o seguinte: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. Por que isso? Porque Jesus é de outro plano, né? Ele é o Deus encarnado. Então, quando ele vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. Bom, muito bem. Sobre justiça, sobre o pecado. O que é o pecado? O pecado é algo que simplesmente vai contra, necessariamente, a palavra, ou ele vai contra, necessariamente, que a gente tenha noção dos nossos erros e continuamos a repetir. O que é o pecado? O pecado é você entender que você pisou na bola e não fazer nada para consertar, afinal de contas, está exclusivamente relacionado à palavra? Talvez sim, mas eu enxergo isso como algo muito acima. Eu enxergo isso como algo que está dentro de nós. Todo ser humano sabe distinguir o certo do errado. Muito bem. Gente, muito obrigado. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Aos de nós que acreditamos que exista uma justiça divina, eu sempre vou dizer isso. Deus não vai fazer por nós aquilo que é da nossa obrigação fazermos. Então, vamos rezar pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul e vamos rezar para aqueles que, por motivos políticos ou eleitoreiros, impeçam as doações pelo motivo que quer que seja, para que todos alcancem a luz e nós consigamos realmente viver num mundo melhor, porque eu realmente acredito que nós estejamos vivendo tempos bíblicos. Beijos a todos, Deus proteja a todos. Muito obrigado, pessoal. Valeu.